Eu vi o pregador subir com uma Bíblia desse tamanho e eu falava, é hoje. É hoje que nós não vamos tão cedo para casa. Mas só para quebrar esse gelo, não sei porquê nessa manhã, estou um pouco ansioso, até um pouco com as mãos frias, né, que frio na barriga. E não é por causa do nosso contexto aqui, não, porque eu já estou acostumado, né? Pelos nossos visitantes aí, meu nome é Washington. Pode apresentar, mas todo domingo de manhã não tem visitante, mas que hoje eu posso. Tinha uns visitantes aqui, mas saiu, mas Washington Batista, sou membro dessa igreja aí e ajudo naquilo que vocês precisarem de mim, amém? Precisou, assim como Moura, chama Moura, ou chama eu para ajudar também. Sou. Essa introdução, eu quero falar um pouquinho rapidamente, só um relance da minha história, porque nós vamos falar sobre geração, né, o tema nessa manhã. Que geração é esta? Wesley, muito obrigado. Que geração é esta? Olha para o seu lado aí. Quantas gerações está do seu lado? Quantas gerações aí? Calcula a geração aí de 20 anos, mais um tempo atrás. Hoje, talvez 10 anos, a geração hoje já se marca por suas características, pelos seus costumes, por aquilo que nós somos servidos, aquilo que o mundo oferece, aquilo que a igreja oferece, aquilo que a tua família te oferece, o contexto do seu nascimento. E conversando com o Adriano de manhã, até eu achava que eu já estava há 30 anos nessa caminhada, mas já estou há 40, né, Adriano? Nessa caminhada, desde o primeiro momento ali, o ano era, pelas minhas contas, não vou arriscar, não é que eu sou ruim de matemática, mas faz as contas aí, vai dar aí 40 anos atrás que eu tive o primeiro contato com o Evangelho, com a verdade, com a Bíblia, com o povo de Deus, com a igreja, a primeira vez, então eu estava com 12 anos. E de lá para cá, logicamente, esse gráfico, como todos nós, eu e você, nós temos, esses altos e baixos, eu gostaria, Marcelo, que fosse só em ascensão, né? O gráfico, eu gosto que todos nós aqui nessa manhã gostaria sempre de estar em ascensão. Se fosse, já teríamos sido arrebatados igual o profeta Elias. Acertei? Se eu errar alguns nomes nessa manhã, pode levantar a mão aí, que é uma continuidade da IBD, tá certo? Pode levantar que eu vou falar algumas partes da história, talvez eu possa confundir, mas me ajude aí. Vou tentar não, marquei muito bem aqui para não confundir. Mas então, nessa caminhada, essa jornada, eu posso dizer que eu vi 4 gerações se levantando. Acho que alguns irmãos também estão na mesma aqui que eu. Não estou sozinho, tá certo? Nessa questão aí de gerações. Há sempre o conflito, sempre as características. As antigas gerações vão criticar, ou vão elogiar, ou vão assustar. Hoje nós, essa geração, né, a minha geração está muito assustada já com a geração atual, que nós podemos dizer a alfa, né, que está nascendo aí em 2010, ou até a geração Z aí, que em 95, 2010 se levantou, pelos costumes, pelas atitudes, pelos comportamentos, relação à igreja, relação à família, relação ao trabalho, relação em tudo. São várias relações, relacionamentos que os nossos avós, os nossos bisavós nem sonhavam, nem podia sonhar com a geração alfa, ou a geração Z e outras questões nós vamos ver aqui nessa manhã, mas tem uma intenção falar sobre geração. Esse texto básico nosso que nós vamos usar sempre me trouxe uma indignação. Sempre me trouxe uma pergunta, sempre me trouxe uma questão muito séria do nosso meio. Então, para falar dessa caminhada, dessa jornada, a geração que eu vi, nasci nos anos 70, mas eu me lembro já no começo dos anos 80, e a minha história, um pouquinho dos irmãos que conhecem aí, dá para escrever um livro, talvez numa vigília de oração eu possa começar a falar um pouco dessa mudança, da conversão, da transformação, do agir de Deus, dos benefícios de Deus, dos momentos difíceis, dos momentos de batalhas, no momento do qual a minha geração, e eu como geração também, aí já, eu sou da geração, vou ver aqui, vou colar, X, dos anos 60, dos anos 70, isso? Acho que tem, não estou sozinho aqui não, né? Será que nós temos geração aqui do Babies Boomers? Me ajuda aí, meu irmão, é isso mesmo? Isso, me ajuda. Eu não sou bom nessa inglês, não. Tá certo?
Mas é os nascidos lá dos anos 40 até o início dos anos 60, pós-guerra mundial, Segunda Guerra. Mas o que eu quero falar, nós vamos falar aqui, por exemplo, que essas gerações, tem a geração X ainda, que seria a minha. Mas deixa eu confundir aqui, a minha é geração X, né? Eu falei, né? Falei X, eu? Amém, então tá certo. A geração Y, que é de 80 até os meados de 90, a geração Z, 95 a 2010, e a Alfa, 2010 em diante. Tem 2010 em diante aí, não? Só os pequenininhos, né? Então, ela não vai falar para mim como é que está a geraçãozinha dela, né? Mas chegou de motoca hoje. Só para você ter uma ideia, chegou de motoca. Como é que você chegava na igreja, Tô? De motoca? Quem mais aqui? Cadê o Walter? Vou ajudar aqui, ó. Cadê o irmão Walter? Como que chegava na igreja, né? Nós chegávamos de chinelinho, é isso, né? Estou falando dessas características porque não é estou dando só essa introdução, porque não é essa a profundidade, nem esse é o tema assim, que nós vamos tratar. Nós vamos tratar de questões espirituais relacionadas às gerações. Tá certo? Então vamos ao nosso texto principal, que está em Juízes 2. Vou pedir um pouco de paciência para os irmãos, que eu quero ler esse texto todo. É Juízes capítulo 2, o versículo 6 até o 23. Amém? Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra e cada um a sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor a favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, é difícil, né? Nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Volta um pouquinho, deixa no 10, ô jovem. Vamos ler todos juntos? NVI mesmo, acho que está para a gente ler aqui. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Grave muito bem o versículo 10, vamos continuar. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor e o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam e os entregou aos inimigos ao redor, os quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado, e grande angústia os dominavam. Então o Senhor levantou juízes que libertaram das mãos daqueles que saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir o juiz. Antes, se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Volta um pouquinho, 17, só o finalzinho, o jovem. Estou esquecendo o nome dele. Você acaba com o ministério, Arthur? No finalzinho, os irmãos podem repetir comigo, o caminho ali, ó, depois da vírgula, o caminho, vamos falar tudo junto. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Ficou fraco. Podemos fazer mais forte? Vamos lá. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Pode continuar.
sempre lhes levantava um juiz. O Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper e andava mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes o culto e adorando-os, e recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e lhe disse: contra este povo, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e nem tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para aí, vamos voltar, 21. Todo mundo junto. Não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Amém, gostei. Eu as usarei para pôr a Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Estamos terminando, 23. O Senhor havia permitido que essas nações que permanecessem, não as expulsou de imediato e nem as entregou nas mãos de Josué. Amém? Oremos. Pai Santo, louvado seja o seu nome por essa manhã. Apenas, ó Deus, pela graça e misericórdia, é que eu estou aqui diante do Senhor, da sua igreja, e é com temor e tremor que eu faço isso. E peço a total direção do Espírito Santo. Aplica e fala ao coração dos meus irmãos, ó Deus, e usa apenas a instrumentalidade do teu servo aqui para que os meus irmãos, a igreja e eu, possamos sair daqui edificados para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, eu quis ler com os irmãos. Pode deixar o versículo 10? Ih, não vai sair o nome dele hoje. Ô Arthur, pode deixar o versículo 10 aí na tela para os irmãos e aí gravando isso aí. Eu quis ler o texto porque nós estamos no culto pós-EBD. E a história, particularmente para mim, eu acho muito interessante, eu consigo visualizar esse panorama, né? Até o nosso irmão Tom de manhã disse que a nossa geração, que nós olhamos para todo o contexto bíblico, nós temos um privilégio de já ver toda a questão, todas as histórias, todos os ensinamentos, e nós temos também essa posição de ouvir, de aprender e pôr em prática ou não. Então nós temos, eu gosto muito da história, biblicamente, para que traga ensinamento, tá certo? Mas como que essa geração do versículo 10 chegou? Como que uma geração pós-conquista de Canaã, pós-deserto, pós-saída do Êxodo, e de todas as maravilhas, chegou nesse ponto? Depois que toda aquela geração reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não sabia o que o Senhor tinha feito em favor de Israel, sua nação, seu povo, seus avós, seus bisavós, seus antepassados. Esquecer a história de Moisés, esquecer a história de Josué, esquecer muralha de Jericó, esquecer o vale de Aijalon. Quem arrisca o que aconteceu no vale de Aijalon, menos aqui o Aspira? Os irmãos lembram quando Josué faz uma oração no vale do Aijalon? Aijalon mesmo, eu acho que é esse nome aí. Ele faz uma oração para o sol. Sol, detém-se sobre o vale de Aijalon, porque hoje eu preciso guerrear. Tem 5 nações aí que não vai dar tempo. Só apenas algumas curiosidades. Como que essa geração, você já parou, quem já conhece o contexto nosso nessa manhã, quem conhece o contexto de Josué, quem conhece o contexto da terra prometida, da conquista, quem conhece essa história, quem já ouviu, quem não é tão profundo nessa história, como diz o nosso irmão Tom de manhã, todos nós somos teólogos, só muda a profundidade, só muda a nossa, porque a teologia nós fazemos diariamente. A partir do momento que você conhece o Evangelho, a Bíblia, você evangeliza, é uma teologia que você está aplicando, que você está levando às pessoas. Mas isso, logicamente, não te faz nem melhor, nem pior, ou super crente, ou melhor crente. Por exemplo, nesses 40 anos, eu nunca fiz teologia. Recentemente, agora, quando eu cheguei nessa igreja local, que eu estou arriscando fazer o CTR. É tanto C que tem no seminário lá, CNT, CLJ, e eu estou fazendo isso. Eu e o Tom e o Helder, CTR. Abri os parênteses,
Se você quiser conhecer um pouco, pode nos procurar aí. É um curso panorâmico, mas que vai te ajudar um pouco. Você que é líder, você que prega, você que ajuda a igreja nessas áreas de ensino também. Mas pergunta para quem tem do seu lado. O que aconteceu com essa geração aí? Pergunta aí. É isso que nós vamos conversar um pouco aqui nessa manhã e vou ser mais um pouco mais rápido. Eu preciso, dentro da minha característica, eu preciso ser falar mais rápido, menos rápido, não. Que é isso? Eu preciso falar mais devagar, para que vocês possam me entender onde que eu quero chegar nessa manhã. Mas eu dou graças a Deus que o Espírito Santo, ele vai agir. A Nani fica rindo, eu vou rir também aqui. O Espírito Santo ele vai me ajudar. Amém? Amém? Te acalme, vamos concentrar aqui. Então vamos iniciarmos aqui a geração, então, até chegar nessa geração que aconteceu, para a gente relembrar algumas coisas. Você já vai relembrar aqui comigo quando eu falar do texto ou do assunto. Geração do período do Egito. O que é isso? A geração que começa, então, com José. Todo mundo conhece a história de José. É aquele mesmo, sabe? Que foi jogado num buraco, foi vendido para o Egito. Os irmãos queriam matá-lo por inveja. Aquele que tinha uma capa bonita, não é isso? As crianças vão lembrar da história de José e todos nós vamos relembrar. A história secular diz que o Egito foi o quê? O celeiro do mundo, mas não menciona José. Tá certo? Nós não sabemos que, pela história literal, que foi José o grande líder que Deus levou à frente para salvar não só Israel, mas toda aquela comunidade da época. Nós temos um texto que eu quero ler para os irmãos, só para marcar aqui, Gênesis 46, de 1 a 3, depois do versículo 26. Vou esperar o Arthur, acertei. O Arthur, então, obrigado. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Israel, aí agora nós podemos dizer, Jacó é sua família, tá certo? Jacó é aquele que luta com Deus e o anjo vai e ele vai dizer, não te deixarei se não me abençoares. Qual é o seu nome? Meu nome? Jacó. Mas agora você vai chamar Israel, porque é a nação que Deus escolheu e você vai conduzir agora. Volta um pouquinho. Israel partiu e você vai conduzir esse povo agora. Ela vai liderar, Jacó seria o terceiro líder, né? Israel partiu com tudo que pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu Jacó sacrifícios, Israel, né? A Deus de Isaac, o seu pai. À noite, Deus falou com Israel por meio de visões. O próprio Deus vai chamar ele de Jacó. Jacó, Jacó, aqui estou, ele respondeu. Agora, vamos no 26. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Então, são os cabeças, são os homens, mas vamos imaginar, o Helder não está aqui para me ajudar na conta, mas me ajuda aí. Foram 66, não contou as mulheres. 150 pessoas, ô Ricardo? Vamos. O Ricardo está me ajudando aqui também, ele aspira, eu esqueci, desculpa. Então é isso. Os irmãos vão localizar um pouco da história, entender que agora, depois de todo o processo, Jacó chega agora no Egito. E quem já estava no Egito? O seu filho José, que era o quê? O mandatário. Ele era abaixo do Biden. Joe Biden quem que é hoje? Secretário-geral lá, né? Secretário da Defesa, enfim, é um homem poderoso no Egito, e que mandava, desmandava, vendia, não vendia, enfim, os irmãos estão relembrando a história. Como nós conhecemos essa história, do período de 400 anos depois, agora, depois de todo o tempo, depois de José prosperar, crescer, Israel se torna uma grande nação, se torna um povo tão poderoso e até maior que os egípcios, que foi a causa da inveja e do medo dos egípcios perder o seu país e agora ser governado, então, por Israel, os descendentes de Jacó, os irmãos de José, que estavam no Egito. Então, agora vem o tempo da escravidão e eles... Estou falando muito rápido? Vou mais devagar. Os 400 anos como escravo, e eles agora, sofrendo toda aquela situação, nós vamos ver que se levanta, durante esse período dessa geração, levanta Moisés, como os irmãos bem sabem. E o que acontece para você quando fala de Moisés? Êxodo, Faraó, o que marca na sua cabeça? Tem uma coisa que me marca.
a morte dos primogênitos. Para você pode ser outro. Gafanhotos, rãs, piolhos, úlceras, chuvas, saraiva, fogo e pedra, escuridão, as pragas do Egito. Marca essa geração. Marca de uma forma tremenda. Não dá para esquecer o que Deus fez durante o período que Moisés agora se torna um líder dos hebreus e chega para Faraó: eu vim libertar o meu povo, os hebreus. Aí os irmãos conhecem a história. Sabe de tudo que aconteceu ali. Se você não conhece no contexto, chega em casa, vai ler mais um pouco, que é importante, tá certo? Então aqui, meus irmãos, o que se encerra o período do Egito, da geração do Egito? Mar Vermelho. Abertura do Mar Vermelho. Meus irmãos, então a ação de Deus nas gerações de Israel, e para nós, igreja, quando nós olhamos, é grandes lições. Mas essa lição do Mar Vermelho, então, ninguém poderia esquecer. Vamos imaginar aqui que somente a geração alfa, a menininha está com 2 anos. Nossa, um ano já é alfa. Talvez ela, daqui 5 anos, e também o geração alfinha aqui, o Benício, daqui 5 anos eles vão saber. Mãe, Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi, minha filha. Foi, meu filho. Então, isso era passado oralmente, diariamente, constantemente, na cabeça dos filhos dos israelitas. A Bíblia diz que o que é inculcar? Ricardo, inculcar literalmente é abrir e colocar. Então é todo momento. Em todo momento. Caía alguma coisa, acontecia alguma coisa, olha, Moisés falou isso, a Bíblia diz isso, é assim que funciona. Então, vai marcando esse ponto aí. Geração de José no Egito e Moisés viram coisas tremendas, grandiosas. Viram a ação de Deus, não só Israel, mas o mundo todo no contexto, eles viram a ação de Deus. E assim inicia-se a segunda geração, então, que é deserto. E aí nós temos 2 personagens, que também é importante, mesmo lá no Egito ainda, Josué e Moisés. Eles caminhavam junto ali na saída, e Josué como o trainee, como o escudeiro, como aquele que estava junto com Moisés em todo momento. E eles, os 2, então, são forjados já no Egito, para sair agora em liberdade. O que marca a geração do deserto? O que marca a geração pós a saída, a abertura do Mar Vermelho? Vamos de imediato. Vamos chegar na terra prometida. Vamos chegar na terra que manda leite e mel, não é isso que marca? Todos nós sabemos. E a viagem duraria 3 dias ou 4 dias, mas que durasse 1 mês. Já estamos na iminência de entrar. E os irmãos vão lembrar que não entraram. Então, o que marca a geração do deserto? A geração pós o Egito, eu chamo de geração do deserto. E a geração do deserto, o que os irmãos vão lembrar da geração do deserto? Cebola, alho, voltar para trás, coluna de fogo, nuvem durante o dia, para não ficar o sol de 40, 60, 70 graus em alguns lugares do Saara e outros desertos. Vamos imaginar, eu estou exagerando, não? É de 40 para cima durante o dia. E à noite, temperaturas abaixo de 0 e vinham coluna de fogo. Mas o que marca para você? Você que conhece a história, você que relembra da história do deserto aqui. Cordonizes, a água que sai da rocha. E Moisés, todo momento, interessante, abrindo parênteses, Israel agora, todo momento tem que provar que não foi ele, que ele está se defendendo, que ele está fazendo a vontade de Deus. E Moisés sempre defendendo a Deus diante daquela nação, que já mostrava uma característica para chegar nesse versículo 10. Uma geração que se levantou e não conhecia a Deus e nem Israel, não conhecia o que Deus fez a favor de Israel, mas já mostrava a característica. Primeiro problema, primeira dificuldade, o Egito era melhor. Lá nós tínhamos casa, lá nós tínhamos pelo menos o repolho, a cebola, tinha um fogão aqui para nós assarmos a nossa carne. Então, meus irmãos, já mostra. Mas o que marca para mim e para você a geração do deserto? 40 anos. Porque sabe o que marca para mim? Que aquelas pessoas que saíram do Egito, nesses 40 anos, pereceram. E os irmãos vão se lembrar. Apenas aqueles que tinham de 20 anos para baixo, que saiu do Egito, ou aqueles que estavam nascendo já no deserto, nesses 40 anos,
eles não morreram, morreu acima dos 20 anos. Mas tem uma exceção, Josué mas tá afiada a nossa EBD. Então eu estou conseguindo nesse raciocínio que Deus me mostrou para falar com vocês nessa manhã, mostrar que, embora toda a geração do Egito, escravidão, porque não tem como explicar se não sofreram, mas também viram a ação de Deus, viram o poder de Deus. E agora chega no deserto, o povo fala, quem me dera daquele bife lá, picanha, não quero falar picanha, aquele bife de alcatra, não fala picanha para mim. Peguei birra de picanha, você sabe por quê, né? Não vou falar, mas está entre linhas. E aí Deus manda uma chuva. Já viu chuva de cordoniz? Você viu uma chuva de pássaros gordo que você pode fazer e comer? Deus mandou até isso, para ver se eles acalmavam, e não acalmaram. E era água, era Moisés, era Miriam, todo mundo reclamando. Mas o que me marca, então, é que essas pessoas que duvidaram, que questionaram, que murmuraram, que não acreditaram, que não viram, que viram a terra, viram a diferença do deserto, como Moisés viu, e viu a planície verde, e eles falavam o seguinte, não, lá tem gigante, lá tem dificuldade, lá tem problema, nós não vamos conquistar. Alguns dos irmãos lembram qual foi o relatório de Caleb e Josué? Que me chama a atenção, ele diz, não, nós vamos entrar, o Senhor vai nos dar vitória, nós vamos destruir e nós vamos conquistar, tá certo? E o relatório dos espias, dos 8, sem fé, ele dizia o seguinte, não, nós quando olhávamos para as nações lá de Canaã, nós nos sentimos como um gafanhoto e eles também, a impressão quando olhava para nós, que nós éramos gafanhotos pequenos, nós nunca íamos conquistar aquela terra. Então, meus irmãos, característica de pós-libertação, geração do deserto, problemas, dificuldades, mas grandes sinais que vão ficar marcados na mente e no coração dos abaixo de 20 anos. Porque, com certeza, era bem recente, eles tinham ouvido e sabiam tudo que Deus fez no Egito. Amém? Até aqui, como diz, os irmãos estão comigo? Levanta a mão se eu errar algum nome aí. Agora nós vamos, nessa questão, passando todo esse período, sinais, só relembrando os irmãos aqui, para marcar esse texto, Números 14, 28 até o 38. Eles ficaram 40 anos aqui, essa geração, que eu falei para os irmãos, morreu no deserto, geração acima de 20 anos, uma geração, então, que viu todo o poder de Deus. Esse texto eu separei aqui, mas não vou ler todo. Eu quero ler para os irmãos, pode ler? Podemos? Vamos rapidinho. Números 14, 28 a 38. Diga-lhes então certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão nesse deserto cadáveres de todos vocês, e 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que me deixaram, e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Até aqui está bom, filho de Nun. Até aqui está jóia. Os irmãos relembraram. Mas tem um texto, lá do Salmo 105, eu queria que você em casa lesse todo ele hoje, ou durante a semana, mas vamos ler apenas 39 a 41. Como que Deus, então, protegeu, guardou, alimentou, cuidou desse povo durante 40 anos. Nós vamos ler 39 a 41, amém? Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordoniz, saciou-me como o maná. E fendeu a rocha, jorrou água e escorreu como rio pelo deserto. 41? Amém. Tá joia. Apenas para pontuar aqui, você pode pegar esse Salmo 105, é um salmo que fala justamente desse período do deserto. Qual seria, então, a próxima geração? Na sequência aqui, quem está habituado e quem conhece a história, então seria a geração da conquista. A conquista da terra prometida. Quem é o personagem? Josué. Quem é a geração que entrou acima de 20 anos? A geração que entrou conhecia o Egito? Conhecia o Egito? Sabia das histórias ou não? Sabia. A geração que entrou agora com Josué, e ele sabia o que aconteceu no deserto? Sabia. Eles foram testemunha oculares.
E não tem como, não tem como questionar uma testemunha ocular, tá certo? Pode ser que eles estão mentindo, mas nesse contexto aqui não. Tem testemunha ocular que mente, né? Nós vamos olhar para a história, até qualquer situação de crime aí. Mas se ele mentir, uma hora a casa dele vai cair. Tá certo? Nada, mera coincidência que está acontecendo, tá certo? Geração, então, da conquista, da ocupação da terra. Canaã, Josué. Mas o que chama atenção para você, os professores, quem dá aula aqui, quando você ensinava para as crianças? O que nós ensinamos? A primeira coisa quando Josué entra? Vem com Josué. Isso, que é as muralhas. Não existe estratégia. O Tom é um especialista nessa área. Não tem estratégia militar que vai derrubar um muro apenas gritando. Quer arriscar? Chega em casa, tem uma parede, dá um grito lá e manda aquela muralha cair. Manda a parede cair. Se tiver meia fraca, pode cair. Deus chama a Josué e diz a ele agora, para você vai liderar, você vai conduzir Israel para conquistar essa terra. Josué 1, de 1 a 9. Estou brincando até medir, meus irmãos, já estamos aqui na parte final. Mas não precisa subir o texto, cadê? Eu nem tenho. Cadê o Lucas Carneiro? Não precisa vir ainda não, já que... Que dia lá o Antônio cortou, né, o Júlio Negrão, né? Estou lembrando disso. Olha que o Antônio falou e o Júlio subiu. Não, peraí. Deixa calma aí. De 1 a 9, vai dizer o quê? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Até o versículo 9. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nem o abandonarei. Ser forte. Vamos repetir comigo? Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. 7 agora. Somente seja forte, muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Nem se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você prosperará os seus caminhos e será bem-sucedido. O 9, não fui eu que te ordenei a você? Ser forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde que você andar. Quando nós olhamos para a oração de Josué, mais à frente desse contexto aí, e como eu trabalho na área de intercessão e oração, ninguém de consciência cristã, de caminhada com Deus, iria fazer uma oração para o sol deter. Ninguém ia fazer essa oração. Se não tivesse essa intimidade aí e se não tivesse essa promessa. Você vai vencer, você vai prosperar. Você imagina Deus falar tudo isso para mim? Onde você pisar vai ser essa terra tua. Aonde você ir, você não vai desviar da palavra, mas eu vou te dar. Ninguém vai vencer você. Eu vou orar para o sol parar. Eu iria orar para o sol parar. E não, mais um dia ainda. Não deu tempo, Senhor. Não deu tempo. Eu quero mais um dia, o sol fica parado aí, porque a luta aqui é grande. Tem 5 reis, não consegui eliminar nenhum ainda. Mas isso é apenas uma questão para os irmãos entender o que é gerações, o que a geração está vendo. Características, toda essa questão, então, principalmente de Israel. E o que marca aqui as muralhas de Jericó, e o que marca aqui, então, são a conquista. Então, nós temos 3 questões importantes aqui. Geração do Egito, sofreram, mas tiveram grandes sinais. Geração do deserto, sofreram, mas tiveram grandes sinais poderosíssimos. Geração da conquista, venceu e também sofreram, mas tiveram conquista. Nós vamos entrar agora na parte da aplicação, já estamos partindo para a etapa final. Tem um ditado lá fora, que até recentemente eu já tinha visto esse ditado e talvez eu não tinha chegado ao final dele. Mas vai dizer que uma geração forte
gera uma geração fraca. Uma geração fraca gera uma geração forte. E aí vai continuar. Eu ficava pensando, mas não vai ter fim isso. Não vai ter fim. Porque geração fraca, os irmãos podem pensar agora o que acontece com a geração fraca. A geração forte é aquela que sofreu, aquela que foi forjada no Egito, foi forjada no deserto, foi forjada na conquista, e agora, após a morte de Josué, eu quero ler para os irmãos voltar lá no 10 e 12, Arthur, por favor. Pois toda aquela geração foi reunida, é o texto básico, aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que Deus fez para Israel. Agora, 11 e 12. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, seu Deus, dos antepassados, que havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Então, essa geração, podemos chamar de geração fraca? Do versículo 10? Podemos chamar de geração fraca? No sentido espiritual, no sentido de lealdade, no sentido de fidelidade ao Senhor, no sentido de caminhar com o Senhor, no sentido do zelo com o Senhor, das coisas que o Senhor fez, das coisas que o Senhor faz, e agora eles estavam já usufruindo de Canaã. E aí que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e vamos fazer algumas perguntas. Por que então que essa geração não conhecia o Senhor e tudo que ela havia feito, que Deus fez? Cultura pagãs? Cultura nas nações? Lembra o versículo lá no finalzinho que eu falei, que nós repetimos, lá do capítulo 2 de Juízo, no final, que Deus não destruiu completamente essas nações? Deus não expulsou? Obrigado, Arthur, tá ligado. Tá ligadão, Arthur, obrigado. Essas nações aí de imediato. E por que quando eu li esse texto, eu queria que Deus limpasse. Limpa, Senhor. Varre a terra de Canaã, mas tira tudo. Não deixa o midianita, não deixa o cananita, não deixa o hitita, não deixa o emomita, não deixa o adonita. Adonita não. É tanto nome que me confunde. Edomita. Adonita é Adonias, né? Eu tenho um amigo que chama Adonias. Se ele ver, então ele vai dar risada. Mas, então, o que esse texto quer dizer já no final? É onde que eu quero aplicar para nós nessa manhã. Ao cuidado, ao perigo, à dificuldade que a nossa geração e a geração de Israel teve. A dificuldade de relacionarmos com culturas que, embora não dá para ficarmos sem esse relacionamento com a cultura, não dá para eu e você morarmos lá no topo da mantiqueira, embora eu queira. Se eu tiver um dinheiro aí, uns dólares, vou comprar uma terrinha lá no topo da mantiqueira, apenas para ficar lá, né, ver a paisagem, mas não é para fugir da realidade. Mas o que aconteceu então? Pensa um pouco, quero que os irmãos me ajudem aqui, pensa um pouco, analisa um pouco. Uma geração que tinha tudo para experimentar o melhor de Deus na Canaã, mas tudo, e experimentaram até um certo ponto. Viveram, comeram. E que tamanho que eram os cachos de uva lá? Cadê os jovens? Tinha que ter 2 homens para carregar, que manda leite, mel, prosperidade. Eles não plantaram nada, eles herdaram tudo assim nas mãos de gerações fortes que conquistaram e que deram para eles. Nós não vamos entrar nessa questão, o que é que realmente está errado na geração atual, como a geração do versículo 2. Não esqueça, Juízes 2:10, nós pais, não esqueçam desse versículo. Leia em casa, reflita em casa, porque nós queremos, eu quando olhava para esse texto, eu queria entender onde está o erro. Nós perguntamos, a geração forte que chegou de 3 gerações, de 3 períodos, vamos dizer mais gerações, mas de 3 períodos distintos, diferentes, mas de um contexto que eu li para os irmãos, fiz questão de trazer a história, para você relembrar que essa geração do 10 não poderia ter acontecido assim. Eles tinham tudo nas suas mãos. Eles tinham todos os exemplos. Eles tinham todo o agir. Mas Deus deixou um pouco das nações ímpias. Sabe para quê? Para ver se Israel amava. Para ver se Israel o adorava. Para ver se Israel repudiava. Para ver se Israel não aceitava Balaíns, Astarote, idolatria, feitiçaria, engano, casamentos, união com nações pagãs e ímpias.
a pergunta que não quer calar. Quem foi que falhou agora? Geração 2:10. Quem foi? Foi os pais? Foi os filhos? É a pergunta. É apenas um start que eu quero dar para os irmãos, para nós conversarmos mais em casa sobre isso. Eu quero apenas um start, porque nossos filhos, a nossa geração hoje, nossos filhos, nossas crianças, os adolescentes, os jovens, não estão pensando mais como a gente. Não é questão de crítica, não é questão cultural somente, não é questão... não é, todas as questões que muitas vezes nós ouvimos. Eu tenho uma filha jovem na minha casa, e você relaciona com os jovens, hoje na sociedade, o que nós ouvimos? Não tem nada a ver, não é bem assim, geração legalista. Meus irmãos, eu estou trazendo um tema que precisa hoje, urgentemente, nós discutirmos em nossas casas, nas nossas EBDs, nas nossas escolas, no nosso ciclo, e não procurar apenas o criticar, o apontar, porque eu fico indignado porque a geração de 2:10 não olhou para trás. Eles não olharam para trás. Será que a facilidade, a tranquilidade? Será que foram amizade, casamento com os adoradores de Baal? Será que eles estavam fronteiros, né? Se você for ver no contexto, eles habitavam e tinham cidades e nações que não foram exterminadas por um objetivo: provar e testar Israel. Não é assim que o Senhor faz conosco? O Senhor quer que Deus poderia limpar, deixar Israel viver 100, 200 anos tranquilo. Mas de imediato, após a morte. E tem um período aí, se você quiser na teologia aprofundar, eu não consegui ainda achar, mas eu quero aprofundar. Viu, Ricardo e meus irmãos aqui, que são os meus aspira. Meus aspira? Tá chique. Nossos aspira, né? Tem um tema aí, que são os anciãos pós-morte de Josué. Enquanto esses anciãos que conheciam o Senhor, o povo não falhou, a geração não falhou. E a Bíblia não fala o nome deles. E logo já vem os juízes. Logo vem, após a conquista, o tempo de juízes. E aí os irmãos vão ver que o juízo foi um tempo também difícil, já pós-queda da geração que não poderia ter caído. Aí nós ficamos com essa pergunta: quem foi que falhou? Agora já concluindo aqui na reta final, não vamos até meio-dia. Como que está a geração de hoje, de Israel, da igreja? Os jovens que estão aqui, eu quero desafiar vocês. Entra lá no YouTube, nos canais, pesquisam como é que está a geração de Israel hoje, no século 21. Como que eles estão? Como que está? Se você pegar o contexto de Jerusalém hoje, é um misto de comunidade. É uma comunidade que tem todas as nações ali. E eles estão tentando se conviver em Jerusalém. Mas não era para ser assim. E aí nós entendemos então como que está a geração da igreja. Na questão cultural, nós não temos como ficar livre, longe da cultura. Mas nós temos como filtrar a cultura, tá certo? Nós temos como analisar a cultura. Biblicamente, eu não separei o texto aqui, mas se o Arthur achar, o texto vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, porque eu sou um pequeno Cristo. Não é isso na aula de manhã hoje? Eu sou um cristão evangélico, e posso me chamar de crente, e pode me chamar de gospel, pode me chamar o nome que for. Nós somos o pequeno Cristo e estamos tentando diariamente andar com ele. Recentemente, eu acompanho um canal de um líder de juventude, gosto muito dele, e ele está na Escócia. E ele mandou uma filmagem de um templo, meus irmãos, que tem até lodo por fora. É um castelo gigantesco que funcionava uma igreja cristã evangélica. E se você ver a filmagem, você vê os lodos. Sabe o que aconteceu? Virou um mercado municipal de São Paulo. E aí tinha 3 senhorinhas, praticamente, de uns 70 anos, evangelizando na porta, com a tentativa que aquele templo um dia volte a ser reavivado e aquele mercado vá para outro lugar, que ali não é o lugar dele. Tá certo? E como que está hoje, como que está a geração na igreja? Nosso contexto de Brasil, contexto de mundo. Podemos dizer que a geração que foi forjada no Egito, podemos dizer, a geração que foi forjada no deserto, podemos dizer que a geração que foi forjada na terra prometida,
e podemos apontar apenas para a discussão na sua casa, no sentido de debate, não de briga. Não é para brigar, né? O irmão Ricardo vai chegar com o Davi e falar: ô Davi, qual que é a tua geração, Davi? Isso. É a geração tranquila, a geração que come a Nutella e McDonald's, a geração que não apanhou o café às 6 horas da manhã com a geada. Estou falando isso não é porque a minha geração é melhor, ou você que fez isso, ou fez outras coisas. São tempos diferentes, distintos, mas tem uma característica. Não podemos abandonar o Senhor. Não podemos esquecer o que o Senhor faz. Não podemos esquecer o que o Senhor vai fazer. Não podemos esquecer que nós somos o quê? A igreja. Nós somos a igreja. Conclusão, então, já partindo já na reta final. Pais de hoje. O que nós podemos fazer, então, para que isso não aconteça? Pensa. Como que os nossos filhos estão vivendo em relação ao reino de Deus e ao próprio Deus? Como que teus filhos, a minha filha, teus filhos, nossos jovens da nossa igreja, pensam em relação ao reino de Deus? O que é reino de Deus? O que é essas características do reino de Deus? E o que eles pensam do próprio Deus? Quem é esse Deus? Distante, lá atrás, lá dos judeus, lá do deserto? Não é o mesmo. Deus é o mesmo hoje, o mesmo ontem e será para sempre. É o mesmo Deus que derrubou as muralhas. É o mesmo Deus que fez o sol parar. É o mesmo Deus que fez o maná cair. É o mesmo Deus que não deixou as sandálias por 40 anos se estragar no deserto. É o mesmo Deus que ainda cobre o povo dele, como cobriu com a nuvem durante o dia e à noite com aquela coluna de fogo. Tá certo? Quando você vê no filme é algo impressionante, porque a nossa mente não consegue imaginar um tornado de fogo e não queimar ninguém e aquecer. É só Deus, tá certo? Não se esqueça, então, como que nossos filhos estão vivendo. E como nós também. Porque a pergunta fica, quem que falou a geração de Juízes 2:10? Os pais que não contaram a história, não passaram, ou os filhos que envolveram só com a juventude dos amalequitas, dos hititas, enfim, todos ali. Dos heveus, jebuseus, estava ali na fronteira. E está até hoje lá, dando problema para Israel. Olha no mapa. Vê que tamanho que é Israel e o gigantesco que é a Arábia, Irã, Síria, Jordânia. E qual que é a pior lá que jogou agora? O Irã? É. E tem o Iraque ainda. Tem a Arábia Saudita ainda. São todos que ficaram atrás, que foram provados. Israel, infelizmente, não passou. E você viu tudo o que aconteceu. Você vai continuar a história, você vai ver a tristeza que é Juízes. Se você continuar a história, você vai ver a tristeza que é a Babilônia chegar, quebrar, saquear, levar todos os utensílios da casa do Senhor lá para a Babilônia, para virar festa de rave, festa do filho de Nabucodonosor, isso. Quando ele, naquela noite, foi morto, eles estavam zombando das taças, zombando dos utensílios do templo do Senhor. Então nós estamos vendo que quanto mais distante, quanto mais esquecer o que o Senhor faz, quanto mais esquecer o que o Senhor fez, é perigoso. Então nós desejamos que nossa casa, a igreja, o Brasil, as nações prosperam, cresçam, sejam abençoados. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos agora encerrando. Nós temos nossos filhos, vocês são pais, eu sou pai. Não estou apontando aqui nem querendo crucificar quem está errado na geração 2:10. Tristeza que aconteceu isso. Poderia ter sido completamente diferente. Agora seria um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de servir, um tempo de se alegrar, um tempo de conduzir as bênçãos de Deus para as outras nações. Não fizeram. Se você for olhar para o rei Acabe, que tristeza que é. O rei Acabe e a Jezabel feiticeira. Ele fez pior do que todos os reis. Ele ganhou até do Nabucodonosor, que eu costumo chamar de Nabuco. Ele fez pior que o Nabuco. Mas aí nós temos o grande... nós olhamos para os nossos filhos, ficamos felizes com a conquista deles. Mas antes de ser próspero, abençoados, ter grandes faculdades, ter grandes salários, ter grandes conquistas, amém. Luto para isso, oro para isso, 3 vezes por dia. Agora, João 1:12, para você refletir. Primeiramente, o teu filho tem que ser filho de Deus. Tá certo? 1:12. O Arthur pôs, contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, jovens, pais
todos nós aqui, deu-lhes autoridade para se tornar filho de Deus. Vamos ficar em pé? Temos uma música? Não tem? Vamos uma música aí. É apenas, como eu disse para os irmãos, feche seus olhos, é apenas uma introdução, de uma forma simples, de uma teologia razoável, rasa, mas poderosa, porque nós lemos a palavra. Está aqui na palavra, não é invenção dos judeus, não é invenção minha, nem dessa igreja. Está aqui uma grande pergunta, está aqui um grande tema, está aqui um grande momento que eu e você, igreja, nós devemos começar a discutir, a conversar em nossas casas, nas nossas salas, nos nossos encontros. O que fazer da atual geração nossa para não chegar na geração de Juízes 2:10? Esquecer do Senhor. Esquecer o que Deus fez. Jesus Cristo é o maior, o exemplo maior do amor de Deus. Então, nossos jovens, nós pais, não podemos esquecer de todo essa questão importantíssima, mais importante, que é a vida eterna, já está garantida. E nós não podemos esquecer de passar, de levar, de conduzir os nossos filhos, de ensinar, de inculcar, de mostrar, de ler, de trazer, de investir. Quero te dar um tempo para você orar, assim como eu quero orar. Pergunta para Deus, aonde que você, como pai, tem falhado? Que a pergunta é essa. Os filhos que estão aqui, que estão me entendendo, pergunta para Deus, como filho, tudo que você está recebendo de Deus, o que você tem feito em relação ao reino de Deus, o que você está fazendo em relação à igreja dele, ao compromisso, à lealdade, à fidelidade com o reino. Santo Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade que nós ouvimos nessa manhã, um grande embate da nossa sociedade hoje, principalmente a sociedade cristã evangélica. Nós temos dúvidas, nós temos dificuldades, o mundo ele é corrupto, a sociedade cada vez mais caída e perversa, cada vez mais a mídia, a tecnologia está derrubando, destruindo, não só filhos, mas famílias inteiras. Mas nós estamos aqui em pleno século 21, dizendo para o Senhor, eu, como Josué diz, eu e a minha casa devemos, queremos e vamos servir o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoa os meus irmãos. Que nós tenhamos um ótimo domingo. Que nós tenhamos um domingo abençoado. Que os meus irmãos, a sua casa, os seus filhos, que tenham ótimas refeições. Que nós possamos ver a prosperidade e a bênção, mas jamais esquecer do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão.